as crianças fazem birras? Existem algumas razões pelas quais as crianças se comportam mal, mas se você perguntar isso a elas, elas não vão saber te responder. Mas uma das razões pelas quais as crianças fazem birras é porque elas não sabem lidar com suas frustrações. Mas hoje você vai entender direitinho por que isso acontece. O Dr. Daniel Siegel inventou uma técnica muito simples para que possamos entender o funcionamento do cérebro usando apenas a palma da nossa mão. E essa técnica se chama o cérebro na palma da mão. Ele nos ensina que se pegarmos a nossa mão e colocarmos o nosso dedinho aqui e depois a gente fecha ela, a gente consegue visualizar o cérebro e todo o seu funcionamento. Então vamos imaginar que aqui é a nossa medula espinhal e subindo a gente tem o tronco cerebral e o sistema límbico, que trabalham juntos, ajudando a regular o nosso nível de alerta e nossas emoções e ajudando também a como lidar com elas da forma mais primitiva, que nos alerta sobre os perigos e nos fazem pensar rápido. Sabe quando a gente está com o nosso filho no colo e tropeça? Instintivamente e sem pensar, a gente faz de tudo para proteger a criança, não é? O resultado disso é uma mãe toda ralada e um bebê intacto. Então, esse é o nosso instinto primitivo de reagir rápido a algo, tentar proteger o nosso filho. E também temos nesse pacotinho o instinto de fugir de uma situação, lutar, né, brigar, falar coisas que não devemos, bater ou congelar, ficar sem reação diante de algo que nos assuste. Aqui nessa parte está o nosso córtex, que é a parte mais inteligente e superior do nosso cérebro. E bem aqui nesse meiozinho, como se fosse aqui, ó, no meio da testa, está o nosso córtex pré-frontal, que nos permite analisar e planejar. E nos permite também uma comunicação racional com o nosso mundo externo, que nos ajuda a compreender códigos de ética, moral e regras de sociedade e também a controlar as nossas emoções. E isso tudo aqui é um cérebro integrado, que quando funciona junto com todo o seu potencial, podemos dizer que esse cérebro ajuda a pessoa a ser bem regulada emocionalmente. Essa parte da regulação é muito importante na hora da raiva. O que acontece é que a parte do córtex pré-frontal, a partezinha ali do meio, só termina de se formar aos 20 e poucos anos de idade ou mais, como eu falei na primeira parte desse módulo. Então, é esperado que uma criança, quanto mais nova for, haja muito mais usando o seu cérebro primitivo do que todo o seu cérebro integrado. Quando a criança se vê diante de uma situação frustrante, por exemplo, quando recebe um não ou quando algo não sai do jeito que ela quer, é como se o cérebro dela fizesse isso. Ele flipa, ele se desconecta, sobrando somente as atitudes de brigar, fugir ou congelar. E aí essa criança bate, grita, morde e, enfim, todo aquele comportamento que a gente conhece. E o que a gente quer é integrar o cérebro da criança para que ela tenha autorregulação emocional e saiba agir bem na hora certa, né? Essa regulação, ela é muito importante na hora da raiva. Mas geralmente, quando a gente está cansado, tentando resolver algum problema e a criança tem um comportamento ruim, fica difícil manter essa regulação até para nós adultos. Mas você, adulto, pode se reconectar, se desculpando com a criança e ouvindo o que ela tem a dizer. Aliás, essa técnica aqui é uma ótima ferramenta para você ensinar a criança o que acontece dentro do cérebro quando ela fica com raiva. Quando as crianças têm crises de raiva, elas têm dificuldade para se acalmar justamente por não saberem o que se passa ali dentro delas. Quando você então apresenta esse modelo do cérebro da palma da mão para elas, elas acham divertido e interessante, porque é uma forma que elas aprendem de nomear os sentimentos. Já aconteceu comigo do meu filho mais novo olhar para mim e falar assim: mãe, o meu cérebro tá quase assim, quase se desconectando. E aí, eu que estava quase me desconectando também, pude parar, respirar e até deixei para lá aquele sermão preparado, pronto para acontecer. E aí depois, mais calma, e o meu filho mais calmo também, a gente pôde conversar e chegar a uma solução sem brigas, sem ofensas, castigos, né, sem dramas.
Por isso que se acalmar é importante. Então eu quero que você faça o teste. Apresente essa técnica para o seu filho, para o seu parceiro, para a babá da criança, porque isso com certeza vai ajudar a melhorar a comunicação entre as crianças e os adultos. O segundo motivo pelo qual as crianças fazem birra é porque as crianças não compreendem o não. Você já vivenciou situações onde você alertou a criança para não fazer algo e ela fez mesmo assim? Ou já se perguntou, por que o meu filho não ouve quando eu falo não? Então, tenta seguir esse comando agora. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Eu acho que eu peguei você, né? Comenta aqui quem pensou num elefante rosa, mesmo eu dizendo para não pensar. Eu vou te explicar por que isso acontece e por que você pensou num elefante rosa, mesmo eu dizendo para você não fazer isso. Toda vez que você ouve uma palavra ou frase, o seu cérebro se prepara para lidar com o assunto e ativa os circuitos neuronais que representam as ideias mencionadas. Por exemplo, tira a mão da tomada. Quando a criança ouve essa frase, o cérebro dela automaticamente ativa todos os circuitos que representam a ideia. Tire a mão da tomada. E monta um programa motor que une essas ideias e assim o cérebro tem grandes chances de resolver essa questão, que é tirar a mão da tomada. O mesmo acontece quando você usa a frase não ponha a mão na tomada. As representações das ideias por, mão e tomada são ativadas e reunidas em um programa motor que fica pronto para ser lançado e obedecer esse comando. Mas e o não? Como que fica? O não fica a cargo do córtex pré-frontal, que entende que precisa controlar os impulsos do cérebro e impedir que algo seja feito. No entanto, controlar os impulsos ainda não é o forte do córtex pré-frontal da criança pequena, que, como foi dito, está ainda em processo de formação e desenvolvimento, que deixa muitos programas passarem sem serem executados devidamente, como é o caso do não. Por isso que você tem a impressão que a criança sempre faz o que não é para ela fazer. Quando você fala, por exemplo, não corra na rua, a criança entende, corra na rua. Falar essa frase é um convite ao cérebro da criança para que ela execute essa ação. Por isso, a técnica do não disfarçado de sim é excelente para ajudar a criança a executar os comandos corretamente. Por exemplo, em vez de dizer não corra na rua, você pode dizer ande do meu lado. Não pule o muro, você diz fique paradinho aí. Não risque a parede, você diz espera, desenha aqui no papel. Essas são técnicas que exigem um pouco de treinamento por parte dos pais. Mas com prática, usar as palavras de ativação ao seu favor vai ficando mais fácil e você vai perceber que o que parecia birra e comportamento desafiador eram apenas as faltas de palavra certa para que a criança se tornasse mais cooperativa. Deu para entender um pouco mais sobre as birras?